Paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E neste dia, quem vos saúda com muita alegria é o vosso irmão em Cristo pastor, Agissé Berta Silveira. A mensagem de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 4. Mas antes de ler, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E se não for muito incômodo, meu irmão, minha irmã, avise ou converse com outros irmãos a respeito deste canal, para que eles sejam também inscritos e assim recebam também a pregação da santa e gloriosa palavra de Deus que nos faz tanto bem. Então vamos à palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Meus irmãos, nós estamos de uma passagem muito importante. Uma passagem registrada nas Escrituras, que aconteceu no passado, mas ela é atual para os dias de hoje. Podemos dizer que a primeira obra missionária que começou. É claro que no período da dispersão, quando havia perseguição, aqueles discípulos saíram evangelizando onde passavam na perseguição, e aí também surgiram muitos crentes. Mas agora, podemos dizer assim, é uma obra oficializada de missão. E esta obra começa onde? Começa lá em Antioquia, como diz a palavra, em Antioquia. O importante, nós notamos algumas coisas nesta passagem. Primeiro, a palavra começa a dizer que naquela igreja, membros daquela igreja, tinha doutores e profetas. E ela cita nomes como Níger, Lúcio, Manaém, Barnabé, Saulo. Então ela começa apresentando que tinha elementos que eram usados e poderiam ser usados por Deus, e tinha também dons de profecia e doutorado espiritual. E algo tão importante, que isto é fundamental, diz a palavra que, servindo eles ao Senhor e orando e jejuando, o Espírito Santo falou. Não sabemos qual daqueles homens foram usados pelo Espírito Santo em profecia. Nós sabemos que ele falou porque usou um daqueles irmãos. E o Espírito Santo agora está sendo o responsável pelo envio ou início oficialmente da obra missionária. Meus irmãos, os demais que estavam ali, eu acredito que também gostariam de ter sido agraciado por Deus com a chamada missionária, mas eles não foram chamados. O Espírito Santo, que coisa gloriosa, né? Ele toma a iniciativa da obra missionária. E ele escolheu, então, 2 daqueles doutores e profetas que estavam ali, que era Saulo,
que depois é conhecido como Paulo e Barnabé, e disse que os tenho chamado, graças a Deus por isso, meus irmãos. A obra missionária não é pela vontade direta do homem, porque eu quero ir, porque eu gosto de ir. Não, não é bem assim. A obra missionária é aqueles que deve ser levado, escolhido, separado depois, né? Mas escolhido pelo Espírito Santo. E diz a palavra que então, jejuando e orando e pondo sobre as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, diz aqui o versículo 4. Meus irmãos, é bom nós analisarmos uma coisa. Estes dois homens foram escolhidos. Foram eles que foram apontados pelo Espírito Santo. Mas eles levaram um terceiro. Levaram a Marco. Marco parece que era primo ou sobrinho de Barnabé. Era um homem de Deus, era envolvido. Mas não foi chamado. Ele não foi enviado pelo Espírito Santo. Não foi, inclusive, ordenado pela igreja na hora, porque diz que orando, ele, as mãos, pôs na mão e despediram. Despediram quem? Barnabé e Saulo. Mas eles encontraram o meio de levar Marcos. Era um crente bom? Era. Fazia parte? Era. E ele foi. Mas depois, quando eles começam a entrar na região, que vai começar para aquela região da Panfilha, por ali, e João Marcos, não sabemos por quê, ele voltou, ele saiu. Não vamos entrar, eu não quero entrar nos méritos, as consequências, as causas que levaram João Marcos. Mas eu quero focalizar uma coisa: ele não era chamado para aquela obra. Se bem que depois nós vemos nas cartas de Paulo, o Marcos, sendo também necessário, Paulo aconselha tudo direitinho, mas naquele momento ele voltou. Não sabemos por quê, se ele ficou preocupado, ficou assustado, não sabemos, mas ele voltou. Mas os dois que foram enviados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé, eles foram para fazer e fizeram a obra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, prezados pastores, companheiros, enquanto Jesus não vem, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que fazer missão. Aqui nós notamos dois homens chamados, enviados, aprovado pelo Espírito Santo, e assim podemos dizer, surgiu a primeira obra missionária, a primeira missão, a primeira viagem missionária que foi um sucesso. Às vezes, infelizmente, nós estamos deparando que pessoas que queriam ir para a missão, desejavam ir para a missão, na igreja até que era um bom pregador, um bom evangelizador, mas quando vão para a missão, lamentavelmente, muitos têm voltado de mão abanando, inclusive praticamente decepcionados com o ministério. Por quê? Eles tinham vontade, eles queriam ir, mas nós temos que notar que, de repente, eles não estavam no plano, na chamada maior do Espírito Santo, porque é Ele que escolhe. Mas, meus irmãos, minhas irmãs e obreiros, aqueles que me ouvem neste dia, a missão é importantíssima. Não é porque um fracassou e voltou que outros vão fracassar, não. Outros têm ido para regiões difíceis, missões para o estrangeiro, missões aqui dentro do nosso estado, Santa Catarina, missão aqui dentro do Brasil, porque precisa. Mas uma coisa importante, primeiro, tem que ser chamado pelo Espírito Santo. Tem que ter a certeza absoluta que o Espírito Santo está chamando. Outra, notamos aqui que eles, o Barnabé e Saulo, depois que ouviram aquela palavra, apartai-me, Barnabé e Saulo, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram.
a igreja de Antioquia, orando, nós temos que entender isso. Despediram, levando ele com a imposição de mãos. Isso é coisa importante. Sofreram? Sofreram. Pagaram preço? Pagaram preço, porque a obra de missão se paga um preço. Mas a obra foi realizada. Meu irmão, minha irmã, se você tem chamada para a obra missionária, e Deus realmente está falando, espere o tempo que a igreja vai reconhecer. O importante que aqui nós vemos que eles jejuando e orando, a entender que a igreja, com jejum, com oração, aprovou aqueles que o Espírito Santo já tinha chamado, já tinha direcionado. E a igreja também, ela é responsável. Há necessidade e precisamos continuar a fazer a missão. E eu quero, neste momento, no finalzinho desta mensagem, pedir, desejar que o Espírito Santo continue chamando, continue dirigindo, continue vocacionando homens e pode ser também mulheres para a obra missionária, porque ainda é preciso trabalho do homem, amparado e apoiado pelo Espírito Santo, para ganhar almas para Jesus. Ainda tem muitas almas que precisam ser encontradas, e aí tem que alguém pregar, alguém tem que levar, mas tem que ser chamado, tem que ser enviado, tem que ser autorizado pela igreja, apoiado pela igreja, e assim o Senhor vai abençoar maravilhosamente. Eu quero terminar esta palavra orando e pedindo neste momento, Pai eterno, Deus de amor e bondade, continua entusiasmando, Senhor, os líderes da tua igreja, os pastores, continua entusiasmando o teu servo e também a tua serva, para que seja envolvido na obra missionária, porque ainda precisa de homens e mulheres que sejam enviados na tua direção, na tua chamada e apoiado pela igreja. Pai eterno, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.